Fala, consagrado, você tá bom? Eu sou o Felipe e este é o Luanga Class, o canal de formação para você, seu analfabeto funcional, tomar vergonha na sua cara e se converter. Muito bem, dá aquele like depois dessa porrada, compartilhe e colabora com o nosso trabalho. Nós fala besteira, mas nós é da hora. Dando continuidade à nossa formação dos sacramentos, hoje vamos falar sobre o sacramento da Eucaristia, o grande tesouro da nossa igreja. Vamos lá. Da palavra de Deus, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 a 26. Com efeito, eu mesmo recebi do Senhor o que vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é para vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, após a ceia, também tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. Todas as vezes, portanto, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. São Paulo, quando escreveu esta epístola para a comunidade de Corinto, fez necessariamente na íntegra o testemunho de como foi a última ceia de Jesus com os apóstolos naquela fatídica Quinta-feira Santa, e que inclusive é a fórmula que é utilizada na Santa Missa. Aqui nós vemos a narração quando Cristo quis doar-se. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Esta é a grandeza da Santíssima Eucaristia. O grande dom que nós recebemos neste sacramento é o próprio Deus, que se dá a nós para a nossa salvação. Mas vamos ouvir o que diz o Catecismo. Catecismo da Igreja Católica, número 1324. A Eucaristia é fonte e ápice de toda a vida cristã. Os demais sacramentos, assim como todos os ministérios eclesiásticos e tarefas apostólicas, se ligam à Sagrada Eucaristia e a ela se ordenam, pois a Santíssima Eucaristia contém todo o bem espiritual da Igreja, a saber, o próprio Cristo, nossa Páscoa. Isto é uma coisa que não tem em nenhum dos outros sacramentos. Na Eucaristia está o próprio Deus que se dá como matéria, que se dá como meio de graça eficaz. No batismo temos a água, a santificação. Na confirmação temos o óleo. Na Eucaristia temos o próprio Deus, sob as espécies do pão e do vinho. Portanto, é um tesouro magnífico, porque o próprio Deus entra em nosso ser, entra em nosso organismo. Ele se dá como comida, a carne e o sangue de Deus sob as espécies eucarísticas. Então, é um sacramento admirável. Um santo que falou muito bem sobre isto foi São Pedro Julião Aimar, um sacerdote francês que fundou a Congregação do Santíssimo Sacramento, os Sacramentinos. Ele fez escritos maravilhosos. Inclusive, existe uma coletânea chamada A Divina Eucaristia. No volume 5 da Divina Eucaristia, exatamente na página 169, temos uma narração muito bonita em que São Pedro Julião fala da necessidade de recebermos o corpo do Senhor para nos fortificar. Escute. Mas tenho ainda uma moral bastante dura a pregar. Procurai em Jesus somente força, alegria e consolo. Que Deus vos faça conhecer e apreciar este tesouro oculto e que nos coloca ainda acima das regiões das tempestades e das vicissitudes desta vida passageira. Continuai, pois, as comunhões, porque sois fraca. E já que deveis viver em nosso Senhor, deveis também recebê-lo, pois esse doce Salvador nos disse: aquele que me come por mim viverá.
aquele que come o meu corpo e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Mais vale chegar-vos à sagrada comunhão, revestida de misérias, que vos afastar por temor ou humildade. Na frase maravilhosa de São Pedro Julião, para justamente nos mostrar a necessidade de nos alimentarmos com o corpo e o sangue do Senhor. Uma coisa que eu costumo dizer para os meus crismandos é que é um absurdo que nós não nos aproximemos da Santíssima Eucaristia. Deus está dando os meios da salvação prontinhos. Estamos com a faca e o queijo na mão. O que a gente está esperando? E eu acho um absurdo como uma pessoa que comunga pela primeira vez não quer mais comungar, de repente, some. Quantas pessoas que fazem a primeira comunhão e nunca mais voltam a comungar? É muito triste isso. Estão simplesmente deixando passar nada mais, nada menos do que o próprio Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mas muito bem, eu vou passar para você agora 3 formas de tirar proveito para a sua vida espiritual no sacramento da Eucaristia. Em primeiro lugar, a comunhão sacramental. A comunhão sacramental é recebida, em essência, na Santa Missa. Existem algumas ocasiões que se pode comungar, como, por exemplo, celebrações da palavra, em algum ato de piedade que se faz o rito da comunhão. Mas, essencialmente, a Santa Missa é onde nós comungamos sacramentalmente deste bendito sacramento que é a Eucaristia. Portanto, é muito importante para um católico a participação da Santa Missa, essencialmente aos domingos, porque é o dia do Senhor. Mas também nada impede que você faça a comunhão diária, ou pelo menos uma vez por semana, quem sabe, mas habituar-se a comungar o sacramento da Eucaristia, receber, permitir que Jesus seja íntimo seu. É muito importante. Entretanto, como sabemos bem, a Eucaristia é um sacramento que exige pureza espiritual. Para isso é necessário a confissão. Você sabe bem o que é a confissão? Se não sabe, nós vamos ter vídeo em breve. Conto com você. Mas, porém, para aqueles que, por pecado grave, não podem comungar, nós recomendamos a comunhão espiritual, que é um costume da igreja no qual, por um desejo de receber Jesus na alma, nós pedimos que, já que não podemos recebê-lo no sacramento por respeito, devido à questão de estarmos em pecado grave, pedimos que, ao menos espiritualmente, ele desça em nossa alma. E por Deus ver o nosso desejo, nossa sede dele, ele desce. Ele desce em nossa alma, concretamente. Muitos santos viveram esta experiência e é algo necessário para que alimentemos a nossa alma, mesmo neste tempo em que estamos em pecado grave. Por fim, a terceira forma, muito salutar, de se aproveitar do sacramento da Eucaristia é por meio das adorações do Santíssimo Sacramento. Em todas as igrejas católicas, sempre terá um sacrário, que é necessariamente como se fosse um cofre revestido de ouro ou de prata, ou apenas pintado com uma cor dourada, prateada, onde dentro se conserva a Eucaristia para a distribuição dos enfermos, e necessariamente fica num local na igreja para que possamos adorá-lo. Afinal, é o próprio Deus. O próprio Deus está ali pertinho. E eu te levo até mesmo a refletir o seguinte: pensa que no Antigo Testamento o povo de Deus guardou a Arca da Aliança, que era só um sinal, com grande respeito. E a glória de Deus se manifestava grandiosamente na Arca. E nós temos a oportunidade de chegar perto do próprio Deus na Eucaristia. Às vezes eu me pego pensando, que grandioso esse mistério. Esse lugar devia resplandecer luz, fumaça de incenso, glória, anjos podiam estar aqui visíveis. Mas Deus, por humildade, por amor, ele se faz pequeno na Eucaristia, para que nós cheguemos a ele com amor. Portanto, você tem perto de você, a igreja mais próxima,
onde você está. Deus está te esperando na Santíssima Eucaristia. Vá lá, 15 minutos, meia hora, se possível. Vá fazer companhia para o Senhor que se torna prisioneiro do sacrário por te amar. Não perca essa oportunidade e desfrute deste grande tesouro que é o sacramento da Santíssima Eucaristia. É isso. Conto com o seu like, conto com o seu compartilhamento e ajude-nos a expandir esta obra de evangelização. E eu conto com você no nosso próximo vídeo na sequência dos sacramentos. Salve Maria!